Então, olha lá, a gente está estudando nesta noite o livro Vale dos Espíritas, psicografia de Sávio Mendonça, autor espiritual Atanagildo, que é um discípulo de Ramatiz, e que conta várias histórias neste livro a respeito de encarnados que desencarnaram, tiveram a oportunidade, quando encarnados, de cumprir, de se melhorarem, e não conseguiram realizar o intento tão adequadamente. E aí ele conta como foi, né, a vida dessa pessoa encarnada, algumas relações com as vidas passadas e o que acontece pós o desencarne, de acordo com como ele se comportou na vida atual. Então vamos lá. Capítulo 6, quando os caminhos são descaminhos, um resumo do que a gente estudou na vez passada. Vamos lá. Então a história era o caso do Rogério. O Rogério é o protagonista dessa história. Este Rogério tinha condições financeiras muito boas, ele era filho de senador, mas o comportamento dele, apesar de ter uma mãe que prezava por ensinar alguns preceitos religiosos de espiritualidade, ele tinha uma vida desregrada, vivia em farras, bebidas, uso de drogas, que a gente comentou que seria o quê? Os vícios e a dependência física, dependência do corpo físico. Então, uma alteração já na matéria. Tinha um comportamento também raivoso, irado, de revolta, não gostava de ser contrariado, e nós, então, partimos para quê? Para que corpo, né, que isto está envolvendo, qual parte do nosso agregado humano está sendo afetado? O corpo astral. O corpo astral, que é a área do quê? Das emoções. Por ser a área das emoções, então este comportamento de revolta, raivoso, se encaixa num desequilíbrio do corpo astral. Aí ele conhece Melissa. Melissa foi sua esposa numa vida passada, que o tinha abandonado devido a uma situação que ocorreu nesta vida passada, o abandonou e levou o filho embora. E ele reencontra na vida atual e se encanta pela Melissa, né, que era dócil, era espírita e espiritualizada. E aos poucos leva Rogério, então, para o centro espírita, no qual ele começa, então, a ajuda o centro espírita, tanto financeiramente, e também começa a frequentar o centro, ouvir as palestras e tomar os passes. E isso amenizou o comportamento desregrado de Rogério, ajudou no seu comportamento, ele começou a diminuir as frequências, né, aí a essas farras e uso de bebidas. Rogério passa, então, a acreditar, depois de um tempo, frequentando, ajudando o centro espírita, passa a acreditar estar protegido durante seus desregramentos e aventuras, pelo simples fato de ir e ajudar no centro espírita. Então, é uma condição que ele colocou como se fosse uma troca. Ele frequenta o centro espírita, e em troca ele acreditava que ele ia ser protegido pela espiritualidade, mesmo nas suas aventuras. Mesmo tendo diminuído a intensidade e a frequência das aventuras, ele ainda as tinha. Então, o Rogério oscilava entre o bem e o mal, porque ele sabia que ele tinha estas aventuras, estes desregramentos, não conseguia se desvencilhar de todo, diminuiu,
mas oscilava pelo lado do bem quando frequentava o centro espírita, ajudava lá. E aí nós temos o quê? A alma moral que determina, né, a ética e moral entre o bem e o mal. Essa alma moral faz parte do quê? Do corpo búdico. Então, o corpo búdico, ele é inalterado. Corpo búdico, corpo átmico, se a gente já estudou, né? Para quem não estudou, vai estudar, mas quem já estudou, ele não se altera. Conclusão, a falha está no corpo que é abaixo, no corpo mental. Porque o corpo mental não aceita o quê? Não entende os influxos da alma moral, que é o corpo búdico, ou, né, bloqueia esses influxos de maneira que só predomina o corpo mental nas escolhas. Então, isso aqui foi um resumo do que a gente viu no estudo passado. Tem mais um trechinho e aí a gente vai recordar um estudo que a gente teve. Opa, vamos lá. Corpo mental superior, ele é formado do quê? Para quem estudou, 3 partes. Parte intelectiva ou mente intelectiva, mente analítica, mente abstrata. São as 3 partes que compõem o corpo mental superior. Mente intelectiva se compõe do raciocínio, da lógica entre o certo e errado, e distingue o homem racional do bruto. Aí nós temos a mente analítica, que é o pensar, tomar decisões, fazer escolhas, e a mente abstrata, que é a mente conclusiva, filosófica, criativa. A partir da nossa memória, ela inova, cria coisas diferentes, frases diferentes, filosofa, né? Transforma, fica imaginando coisas que ainda não existem. Esta é a parte criativa. Então, aí fica a pergunta: como podemos analisar o Rogério diante deste mental superior? Quem quer falar? Vamos? Quem vai levantar a mãozinha para analisar o Rogério diante dessa mente intelectiva? Para quem não estudou, tudo bem, aguarde. Vai, Tereza. Abre o microfone. Como sempre, né? A gente sai falando e esquece do microfone. Vamos lá. Ele tem a mente, a parte analítica dele existe. Ele faz escolhas erradas, mas ele faz, né? Ou seja, ele tem um corpo mental superior meio que embaralhado aí, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem a noção do certo e do errado, ele faz as escolhas erradas, né? Ou seja, o mental superior ele está totalmente prejudicado aí. Ou seja, ele está em desequilíbrio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Levanta a mãozinha. Não? Então, o mental superior dele está desequilibrado. E olha o que a gente pode analisar. Vamos aprofundar um pouquinho. A mente intelectiva distingue o homem racional do homem bruto. Lembrem que numa vida passada, o que ele fazia? Ele era um comandante de exército e matava. Matou crianças, idosos, sem dó nem piedade. Então, já na vida passada, esta mente intelectiva dele estava comprometida. E ele retorna, ele reencarna, agora como Rogério, e esta mente analítica de fazer escolhas ainda, o quê? Aqui, nesta outra vida, ele não fazia muitas escolhas, ele era mandado fazer, e ele era um homem irracional,
brutalizado e executava suas tarefas. Ele reencarna, tem possibilidade de estudar, mas ele continua tendo escolhas equivocadas, ou seja, o mental superior dele continua em desequilíbrio e vai aprofundando este desequilíbrio. Ele não tem aqui nada de filosofia, nada de inovação, criatividade, mente conclusiva. Isto aqui dele não o atinge. Ele está trabalhando aonde? No racional bruto que ele teve e no tomar as decisões segundo aquilo que ele se sente melhor e que ele gosta. Por isso que ele oscila entre o bem e o mal.